Salve, salve! Estamos de volta. Esse é o Encontro Racional de número 16. Hoje com a presença do nosso irmão Ivan Marinho de Castro, formado em Psicologia, Engenharia Química Geral e Química Analítica pela UFRRJ. É um prazer conversar sobre cultura racional sempre com os estudantes de cultura racional que conviveram com o senhor Manuel Jacinto Coelho, que tem tanto para nos ensinar, para falar sobre a beleza desse ser incrível que traz muito mais do que a mensagem racional. A convivência com o senhor Manuel Jacinto Coelho, as experiências dão mais força na divulgação daqueles mais novos que não tiveram a oportunidade, a felicidade de conhecer o nosso mestre Manuel Jacinto Coelho. Então eu estou aqui feliz em conversar com o Ivan, para ele contar um pouquinho da nossa jornada racional, do início da cultura racional. Salve, Ivan! Salve, meu irmão, como é que vamos? Tudo bem com você? Tô bem, meu irmão, obrigado. Prazer, uma honra muito grande, honestamente, uma honra muito grande em poder te ouvir e poder ouvir a tua história, a história dos estudantes, dos pioneiros da cultura racional. Isso é fundamental. Conta pra mim, Ivan, como é que foi o primeiro contato com a divulgação de cultura racional? Em que momento que você viu um prospecto ou foi alguém que apresentou para você o livro? Como é que foi a tua história? Como é que começou? Em que ano foi? Olha, eu tive um amigo, isso aí foi há muitos anos, né? Eu me lembro que na época eu tinha 32 anos de idade, né? 32 anos de idade, eu sou de 42, né? Estava já beirando os 30 ou nos 30 anos de idade. Então eu conheci essa dádiva divina, né? Chamado Universo de Encanto. A princípio fiquei duvidando, né? Porque não conhecia a obra e ao mesmo tempo como dar qualquer tipo de informação do que era realmente cultura racional. Mas foi algo fantástico, né? Eu tinha um amigo, Maciel, que estudava o livro e passava para mim: isso é um livro Deus, é o livro Deus, não sei o que. Eu falei: que negócio é esse de livro Deus? E comprei o livro, peguei o livro, adquiri a obra e, por incrível que pareça, né? Dos 32 anos e agora vou para 83, não largo essa obra de jeito nenhum. Que maravilha. Podem trazer o maior dinheiro da face da terra, deixa esse livro, nós te damos isso. Eu já tenho essa fortuna e não quero outra, meu irmão. Então foi uma apresentação de um amigo seu, né? É isso que eu entendi. Foi perfeito, um amigo realmente de família, né? Maciel Braga, um estudante realmente de primeira linha, né? E em que ano foi isso? Uma pessoa maravilhosa, que era amigo dos meus pais, né? Quando eu conheci, ele já conhecia meus pais, e tornou-se realmente meu amigo também. E ele me trouxe o Universo de Desencanto, ter passado por um problema, e na leitura dessa obra ele teve o apogeu, né? De ficar bom, de ficar sarado. Enfim, eu já comecei o Universo de Encanto pelo lado bonito, né? Pela cura de um amigo e recuperação dele. Então essa obra eu não abro mão dela. Você lembra o ano que foi isso, essa divulgação, esse primeiro contato com o livro? Olha, é aquilo que eu falei, iniciei basicamente aos 32 anos, então foi em 1974. 74. Eu perguntei isso porque a gente tem ouvido muitos relatos da época de Belford Roxo, né? Então a gente vê um movimento um pouquinho antes dos anos 70, e é isso que eu gostaria de entender, em que momento, né? Em que etapa a cultura racional estava atravessando, né? Então 74 é um período bom. E você teve o contato com o livro, fez a primeira leitura do livro, ele te deu, ou você foi comprar numa livraria? Como é que funcionou? Não, eu ganhei o livro, né? Eu ganhei o livro porque eles vieram e logo em seguida, né? Esse livro começou a fazer parte da minha vida, porque no ano seguinte eu já fazia aniversário em abril, né? Peguei em dezembro e já convidei um grupo da Cultura Racional para festejar comigo os 33 anos de idade, né?
que para mim, assim como dizem que o Cristo, né, faleceu, foi crucificado aos 33 anos, eu aos 33 anos renasci, né, ganhei, tive o ganho da vida eterna. Maravilha. Então foi uma comemoração muito grande, né? Foi até uma coisa que na época eu pedi para o seu Manuel, né? Já tinha um contato com ele, e pedi que ia fazer o meu aniversário com a propaganda do pessoal da cultura, para que ele me mandasse pelo menos uns representantes da obra, né? Que eu estava iniciando, e julgava não ter o gabarito, né? Do pessoal que era mais antigo, a nível de falar sobre a obra, né? E falei com ele, manda umas 7 pessoas. Seu Manuel me presenteou mandando a caravana toda de Marechal da cultura, né, para ir na minha casa. Então aquele estilo ficou florido, né? Do pessoal da cultura. E até hoje, né? Quer dizer, dos 32 anos, agora estou indo para 83, já tenho 50 qualquer coisa, né? 51, 52, mas foi algo maravilhoso. Como é que foi o seu primeiro contato com ele? Porque geralmente quem pega o livro de início, né? Algumas pessoas foram para a caravana, é uma caravana local, algumas pessoas foram conhecer ele direto lá em Belford Roxo, né? E quem foi que te levou? Como é que você chegou a ter esse primeiro contato, né, com ele? Você lembra como é que foi? Eu cheguei à mão dele, né, porque esse Maciel Braga, né, que teve problemas na vida e passou por lá e realmente teve uma restauração muito grande. Ele falou, o Manuel, que eu era na época já, né, já estava lendo o livro, mas não tinha acesso. E já estava dentro da universidade, já estava formado, né? Já era engenheiro químico. E tranquilamente aqui eu comecei a divulgar, né? Divulgava com muita dificuldade, porque o pessoal não admitia que você, sendo uma pessoa formada, tendo uma posição já social, segundo dizem, elevada, para mim não é nada disso, tá? E fosse pegar esse livro e tudo, sempre aquele problema, né? De reserva. E eu, pelo contrário, como sempre tive que estudar, como sempre tive que ler, essa obra me chamou muito a atenção, porque ela parte de uma existência, né? Tanto é que o livro é claro, né? No mundo racional havia uma parte que não estava pronta ao progresso racional. E nessa parte que entramos, começaram a progredir por conta própria. Eu falei, opa, isso aí eu aceito. Esse negócio de fazer isso, fez isso, no final descansou, não. Partindo de uma pré-existência, para mim, foi o máximo ali, né? A cultura é clara. Verdade. Você parte de algo que existe. Então, para mim, já começou bem. E aí estou estudando até hoje, né, meu nome? Mas você fez esse contato com ele na casa dele lá em Belford Roxo? Foi o primeiro contato teu? Em Belford Roxo. Você chegou com seu amigo e foi apresentado? Tinha movimento na casa? Era um dia comum? Claro, porque tem dias, cheio, né? Tem dias de semana, né? E tem eventos maiores. Isso que eu perguntei. Se foi um dia comum? Não, quando eu fui lá, né? O Maciel, né? Ele já me apresentou a ele e sabia, né? Que o seu Manuel pediu para eu ir, me chamou para ir. Eu fui tranquilamente. E basicamente com medo fora do comum, né? E o pessoal, mas medo de quê? Eu nunca vi o seu Manuel, nunca tinha visto. O senhor me falou tudo da minha vida, pô. Né? Se falasse o segredo, então eu estava perdido, ia ser morto. Você já foi pensando no que ele ia ler de você, né? A tua preocupação. As namoradas iam me matar. Ia voltar morto. Mas foi coisa de jovem, né? E como é que foi esse momento? Você sentiu que era uma pessoa especial, uma pessoa comum? Foi algo assim? Tranquilamente. Ele me dava aula até hoje, rapaz. Ele me dava aula até momento a nível de coisa. O Manuel conversava comigo de química, de engenharia química, de tudo. Ele me mostrava como era. Mas não é possível, Sr. Manuel, por que me passaram isso? E ele
tudo a ele. Toda a realidade da minha vida foi posicionada na verdade Manuel Jacinto Coelho. Não tem como. Cheguei onde cheguei pelas mãos dele. E isso para mim era inegável. Não, você chegou porque estudou, porque você formou nisso, formou naquilo. De maneira nenhuma. Ele esteve sempre me amparando, iluminando meus caminhos e tranquilamente me levou ao ponto que cheguei, né? Tanto é que eu fiz até uma posição, poxa vida, química só não dá, porque é só um mecanismo. Eu quero saber também alguma coisa mais do ser humano, porque disso aí fiz psicologia. Me formei, tornei psicólogo e as pessoas me procuram, né? E sempre ajudo, sem precisar pagar qualquer coisa, não. Converso tranquilamente, já tive consultório, né? É óbvio que no consultório você tem que pagar, mas mesmo assim quem me procurava, eu sempre procurei não levar um tostão, porque ele me deu o pão de cada dia. E eu sou muito grato a ele, minha palavra de ordem para com ele será sempre gratidão, né? E tranquilamente, agora estou só esperando a hora de retornar e, se possível, lá em cima tomar um vinho, né? Aquele vinho gostoso lá. Vai subir, mas vai levar os hábitos da matéria, né? De apreciar um bom vinho, né? Não, mas é tranquilo, né? É aquele tipo de coisa. Você saber viver não é viver. É verdade. Viver todo mundo vive. Verdade. Agora, você saber, né, que você tem Deus presente e Deus presença é outra coisa, né? É outra coisa. E o universo de Desencanto me proporcionou essa realidade. Né? Aqui eu frequento a nossa caravana aqui de Marechal Hermes, e aqui nós colocamos todo mundo igual. Não tem ninguém melhor, não tem chefe. Cada um que chega sabe o que tem que fazer, que é divulgar, amar o próximo, conversar e edificar cada vez mais a cultura racional como sendo a base da nossa formação, do nosso existir. Para mim, isso é Universo de Desencanto, isso é Manuel Jacinto Coelho. Então, minha vida é para isso. Para quem, o que mais, meu amigo? Vamos lá que o papo tá gostoso. Para quem quer conhecer, assim, porque eu, por exemplo, eu não vivi Belford Roxo, e eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo a gente agora que gostaria de entender um pouquinho desse ambiente, porque a própria imagem do Retiro Racional nos anos 80, que já é bem diferente da realidade que vocês viveram, né? Essa mudança, você chegou a conhecer Belford Roxo, chegou a conhecer o Retiro no início do Retiro, não é isso? Ou não? Peguei o Retiro iniciando, nem existia, sabia que era o sítio do seu Manuel, não era Retiro Racional ainda, né? Então peguei uma boa fase lá de Belford Roxo. Ótimo. Fiz grandes amigos, né? Peguei grandes amigos, porque é aquele tipo de posição, né? Eu sempre respeitei o espaço, né? Sempre fiz por onde merecer. Agora, infelizmente, tem gente que vê você se dar com pessoa, né? E maldar isso. Não é problema deles, eu não estou nem aí. Minha realidade é com o senhor Manuel Jacinto Coelho. Se alguém tem que me julgar, é ele. Verdade. E eu sei. Verdade. E eu sei que tem que, em qualquer lugar que chegar, eu vou respeitar, poxa. Agora, se as pessoas gostam de mim, se as pessoas gostam do meu jeito, é isso aí. Foi ele que moldou, foi ele que modelou e me colocou desse jeito, porque realmente eu fui piloto da Força Aérea, né? Estudei colégio militar, do colégio militar fui para a escola preparatória de cadetes do ar em Barbacena, e Barbacena passei nos exames médicos e vim aqui para o hospital, para o Campo dos Afonso, base aérea do Campo dos Afonso, para me tornar aviador. Tá? E nesse período fiz os exames médicos, passei, né, na parte psicológica, exame psicológico, e fui para o voo. Nessa época, meu instrutor, na época era tenente Roberto Cacciolio, ele preparou tudo para nós voarmos, de repente deu lá um apanho no avião e conseguimos aterrissar, né? E ele tranquilamente, né, pegou o paraquedas dele e tal, foi saindo. Eu falei, eu vou arrumar o meu. E distante eu gritei para ele, tenente, vamos voar amanhã? Amanhã a gente continua. Eu falei, sim senhor, tamo junto. Quando eu fui pegar meu paraquedas, que eu botei a mão no paraquedas, até hoje estou procurando de onde saiu aquela voz.
se você continuar, você morre. 3 vezes repetiu aquilo. E no local que eu estava, não havia ninguém. Não tinha uma alma viva ali, era eu sozinho. Eu olhava em volta, quem é que está falando isso? E novamente a voz, se você continuar, você morre. Meu amigo, peguei o paraquedas e saí varado ali, né? Eu acho que corria mais, que eu acho que na hora que eu me jogava o pé pro alto, né, perna pro alto, para pegar outra coisa, eu acho que ela batia na minha nuca e empurrava mais à frente. De medo, né? De medo, que negócio é esse? Na mesma hora eu cheguei no campo, peço meu desligamento. Não, que é isso, não quero saber mais disso não. Se eu fosse passarinho, tudo bem, eu não nasci com asa. E pedi minha saída da Força Aérea, né? Meu irmão, foi a melhor coisa que eu fiz. Que aí eu conheci o que era o ser humano. Enquanto cadete com aquela coisa todo bonito, negócio fardado, puxa vida, me convidavam para festa, me convidavam para isso, para bailes, para não sei o que. Deixei a farda, virei vagabundo. Não podia entrar mais em lugar nenhum, que não era nada. Mas é aquele tipo de coisa, quem tem amigo não morre pagão. O amigo conseguiu um vestibular para eu fazer, né, com bolsa para fazer, e fui fazer. E tive a felicidade de passar, né, para engenharia química. Foi uma outra que eu fiz também, que eu não recordo aqui o nome. Estatística, Escola Nacional de Ciência Estatística. E passei por uma outra engenharia também. E fui para a Rural, né, fui fazer a Rural, porque na época fiquei excedente. E a Rural ofereceu para abrir o curso de engenharia química, então eu faço parte da primeira turma de engenheiros químicos formados pela Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro, né? E agradeço essa bênção. Oi? Que maravilha. Não entendi. Maravilhoso, né? Eu ganhei isso de presente e fui fazer lá a engenharia química, né? E uma das coisas mais engraçadas, que no período que eu era da FAB, me convidavam para jantares, não sei o que, uma porção de coisa. Quando eu saí, nem a comida que sobrava do cachorro, com uma fome brava, me davam, né? Então ali eu jurei a humildade, né? Aquilo que eu pudesse dar por outro de comer seria uma coisa maravilhosa, né? E você vê isso hoje? Você vê isso hoje, essa voz que você ouviu, que te levou a se desligar da Força Aérea. Você vê isso hoje claramente, que era o racional superior já preparando você antes, né? Antes mesmo de pegar no livro, né? Meu amigo, eu sei que eu saí correndo lá do local, tá me entendendo? Você acha que foi uma voz? Qual é a tua conclusão hoje dessa voz que você ouviu? Você tem alguma... Olha, meu querido, é aquele tipo de coisa, né? Eu ouvi essa voz, mas clara. Deixa que senão você morre. Não vou que você morre. Foi 3 vezes, né? E foi para mim um aprendizado, né? Que consequentemente eu vi quem era quem, né? Quem estava do meu lado. Felizmente meus pais me apoiaram, né? Que bom, né? E me apoiaram, verificaram, né? Minha mãe principalmente, que sempre curtiu a espiritualidade, né? Minha mãe foi uma amiga assim potencial, né? Minha mãe foi uma pessoa assim maravilhosa que me abraçou, meu pai também. E tranquilamente tive amigos, né? Da universidade, né? Que quando abriu a Escola de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu estava em casa, não tinha mais noção de coisíssima nenhuma do que eu ia fazer, né? Então eu estava na rua jogando uma pelada lá de bola e falei, cara, escuta, Ivan Marinho, tem algum aí? Tem eu. Rapaz, vai lá fazer a tua matrícula que você está aprovado. Senão você vai perder a vaga. Até isso o mundo racional fez por mim. Então eu só tinha mais que abraçar o nosso pai Manuel Jacinto Coelho, né? É verdade. Pela posição que ele me deu. Então sou muito grato a ele. Você podia passar pra gente, Ivan, uma ideia de qual era a rotina de Belford Roxo e até o momento que você começou a visitar o Retiro, né? Porque o Retiro no início ele ficou fechado durante um tempo, né? E só o pessoal mais próximo que chegava, né? Na época eu não conhecia realmente o Retiro, né? Porque as reuniões, as caravanas, elas saíam da Rua Áurea, né? Lá em Belford Roxo.
Então nós saímos da casa dele, né, onde ficava lá o núcleo de posicionamento, né, para fazer as divulgações. E tranquilamente dali saíam os carros já para o local determinado onde ia ocorrer a divulgação da obra, né? Então era algo assim muito bacana, muito gostoso, né? Muito promissor. E tranquilamente ali você tinha meios de tirar dúvida com o seu Manuel, tinha um grupo realmente bom que estudava, né? Havia uma relação de amizade ainda grande, né? Mas pequeno em número de pessoas. Quantas pessoas? Ali dava umas 100 pessoas. Né? Quantas pessoas? 100? Já se... Oi? Quantas pessoas você falou no máximo? 100? Havia umas 100, 200, 300 pessoas. Não tinha essa quantidade ainda de estados com conhecimento da cultura racional. Então, de São Paulo sempre vi um grupo grande já divulgando, né? Como sempre São Paulo procura ser o mérito realmente da realidade, leva a coisa muito a sério, né? Mas aqui no Rio nós tínhamos grandiosidades, né? De pessoas que estudavam realmente essa obra com carinho, né? Então eu aprendi muito com eles, né? E quando eu cheguei a estudar ainda não estava, se eu não me engano, não estava formado ainda. Eu peguei a cultura racional na minha formatura, ainda não era engenheiro químico nem professor. A parte de engenharia tudo veio depois da minha formação. Veio algum conflito entre a ciência, né, que você estudou e a cultura racional com relação à química, não? Teve. O único conflito que eu tive foi ter ganho uma medalha de burro, de idiota, né? Por não ter esse livro na mão. Porque os conceitos, até mesmo na parte de psicologia, por exemplo, eu fiz aquela leitura do livro de psicologia americana, do Índice, né? Classificando sobre essa questão de ouvir vozes, né? E que você mencionou bem. Então, no próprio livro americano de psicologia, ele diz que até um certo ponto, né, ele dá como esquizofrenia e em outros pontos ele deixa uma dúvida e ele fala sobre alguns cultos, alguns processos de mediunidade. Ele não fala mediunidade, mas ele fala sobre possessão. Você pode procurar lá no Índice. Inclusive foi assunto do próprio Sérgio Felipe de Oliveira falando sobre isso, né? Por isso que eu fui pesquisar. Então, você estudando a psicologia, estudando a química e a ideia do que é apresentado, você chega num certo ponto que você realmente entende que a cultura racional tem uma proposta energética, né? Bem mais complexo do que eles apresentam na prática. É isso que eu quis dizer. Então, houve algum conflito entre entender a química, a psicologia, porque a psicologia, pelo ponto de vista energético, né? No caso mediúnico, para quem está ouvindo a gente não está entendendo o foco, uma coisa é você classificar uma esquizofrenia e a outra coisa é você classificar a mediunidade. É isso que eu quis dizer, há um conflito, né? Você teve esse conflito ao se formar e ao ler a cultura racional? Você achou que foi natural, foi fácil de lidar com a ciência e a cultura racional? Olha, eu vou te passar o seguinte, no decorrer da leitura, eu verifiquei uma coisa que para mim foi uma grande ciência, só passei a estudar esse livro, porque ele parte de uma pré-existência. Veja bem, quando ele diz lá, entraram por uma parte do mundo racional que não estava pronta ao progresso racional. Então era uma existência. E aí começaram a progredir por conta própria. Obviamente, quando você começa a progredir por conta própria, você vai perder energia para outro local, porque você começa a mexer daqui e dali. Tá? E, consequentemente, você mudou todos os trâmites da realidade, buscando realmente fazer naquele momento que ainda não era possível. Tá? Tanto é que o racional superior dizia, não está pronto ainda ao progresso racional. E nós não esperamos. Por isso ele diz mais adiante, começar a progredir por conta própria. Então, quem progride por conta própria, quem tem progresso por conta própria, não tem em si a resultante. Tá? Hoje não, hoje se você bota uma carne para fazer um churrasco, você vê que está queimando ou não. E nós não fizemos isso, porque desconhecíamos a realidade do que era o mundo racional. Por isso, a nossa saída resultou em quê?
O seu Manuel virava para mim e dizia: rapaz, você estava no mundo racional. Você passou pelo astral superior e não parou. Passou pelo astral inferior e não parou. E o que houve? Se extinguiu na goma e na resina, dando origem. Veja bem, tudo tem uma origem, nada foi feito, mas sim tudo provocado pelas reações químicas, né? Que a química realmente, para mim, estudando química foi tranquilo. Verificar a verdadeira realidade dessa obra. Eu não duvido nada a nível de Universo de Encanto, porque foi através disso que me fez. Se hoje eu tenho ponto cada dia realmente, cheguei à posição, tá? Onde cheguei, beijando realmente. Então você como professor que estudou e se dedicou durante tantos anos com relação à química, né, a psicologia, você vê um paralelo entre a cultura racional e a ciência moderna, né? Você encontra uma claro. Conclusão lado a lado. Perfeito. Positivo. Foi difícil para você lidar com isso no início, com certeza. Eu acho que não é nada fácil você estudar uma linha de pensamento, né, e você ir para um outro caminho com um fundamento diferente. Por exemplo, a própria criação da vida, né, o fundamento da criação da vida pela ciência, né, dizer que, por exemplo, alguns argumentos dizem que o homem veio da água, né, das profundezas da água, e foi evoluindo até vir à Terra. Né? Então são conflitos, né, conflitos que às vezes caem na linha da teologia, a própria ciência. Ou a evolução de Darwin, por exemplo, que traz também a religião pelo mesmo conceito. Então a ciência e a religião sempre tiveram esse embate, né? E é por isso que eu tentei argumentar que se você encontrou nesses anos de estudo, esses anos de aulas que você deu sobre a parte química, né? Sobre a psicologia, se havia uma conclusão, se era muito mais fácil você entender a ciência com a cultura racional. Era essa a minha pergunta. Bom, a grande realidade é a seguinte: o dia que o pessoal descobriu que é calor, ele vai chegar à conclusão que calor é toda a sensação de quente ou frio. Não adianta ele virar: hoje está calor. Eu vou perguntar: está quente ou está frio? Então, a hora que a pessoa verificar que o frio também é calor e que o quente também é calor, ele vai se igualar, que tudo depende do movimento. Movimento tempóreo, né? Por isso você tem as horas. Uma hora está o processo escuro, outra hora está claro. Não adianta eu querer um mundo como eu quero. Simplesmente o mundo, ele é o que é. Por isso todo mundo diz: ih, mundo! É um problema muito sério, né? Mas o Universo de Desencanto foi algo que realmente me posicionou uma relação realmente correta. A uma posição realmente maravilhosa, e jamais de ostentar valores, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou um ser humano como outro qualquer. Por isso estou aqui junto de todos, pelo progresso de conta própria, por conta própria. Verdade. Quer dizer, não tem melhor nem pior, todos somos iguais, todos somos criminosos. Verdade. Primeiro volume, né? Eles falam: que eu sou bonitinho, que eu sou isso aquilo. Mas você é um criminoso. Está dentro do setor que você fez, que você criou, onde você tem um mata-mata, é mentira, é isso, e vamos vivendo as verdades. E eu busquei cultura racional dos livros do Universo de Encanto por ter encontrado a verdade das verdades. Ou seja, quem sou, de onde vim, como vim, para onde vou e como vou. E para seu Manuel, eu tiro o chapéu. Voltando ao assunto para Manuel Jacinto Coelho, que é o assunto principal, a presença de Manuel Jacinto Coelho, ela, em muitos relatos que a gente tem ouvido, ela inicialmente mescla entre esse ser humano comum, né, que você vê na sua frente, pessoa extremamente simples, né, e ao mesmo tempo algo muito, muito grandioso, né, que alguns poderiam ver inicialmente como uma mediunidade, né, alguma coisa de ouvir vozes, né, do além, e outros acabam tendo provas que era ele mesmo que fazia essas manifestações de cura, por exemplo, né, e a gente até ouviu alguns relatos falando sobre isso, o Mirão mesmo comentando sobre essa questão que ele presenciou uma pessoa sendo curada na frente dele, a própria esposa do Kung Fu e o relato do Kung Fu falando sobre isso também, sobre cura, né?
Então, você viu essas presenças na sua frente, pessoas sendo curadas, pessoas apresentando suas curas no período de Belford Roxo ainda? Como é que era esse movimento? Porque eu acredito que era impactante, né, para quem está vivendo isso, né? Olha, o senhor Manuel deixou isso bem explícito, né? A partir do momento que você começa a estudar essa obra, você vai tendo uma visão realmente diferente do mundo, né? Não tem aquele negócio que Deus fez o mundo em 7 dias, não sei o que, descansou, ficou cansadinho. Não tem nada a ver com isso. Primeiro que parte de uma pré-existência. E essa pré-existência sofreu, né, por aqueles tantos, um conteúdo energético que não estava pronta para receber e simplesmente se deslocou, motorou e saiu do espaço e veio. Então, essa coisa eu aceito. Agora, você de maneira mesmo fazer uma criação mágica para aparecer o negócio, não tem. Tudo para mim tem que ter uma pré-existência, tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, né? Você, para fazer água, você precisa de 2 átomos de oxigênio e um oxigênio, e 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Por isso que tem H2, ou seja, 2 hidrogênio igualzinho, H2O. Então aqueles números, né, que ficam embaixo da letra significa quanto foi usado daquele elemento. H2 foram usados 2 hidrogênios, O não tem ponto nenhum, é 1, né, H2O1, então não precisa você colocar. Então, tudo foi isso. A partir do momento que você olhar o mundo, né, quando às vezes eu explico para as pessoas, tudo foi feito pela mesma natureza. Se você tem um átomo no seu núcleo, tem um próton, que é a parte realmente positiva. Se você tiver um próton, você tem hidrogênio. Se você botar mais um próton naquele núcleo, você tem o hélio. E assim vai modificando, né? Você tem a quantidade que tem interna de positivo, você tem a mesma quantidade de negativo para formar o elemento. Então a química para mim foi a maior balela, né? Quando o seu Manuel tocou sobre isso, ele ensinou, a realidade é essa, aprendi com ele. E onde o seu Manuel fez curso de química aqui? É verdade. Onde o seu Manuel fez curso de física? Onde o seu Manuel fez físico-química e me dava aula desse troço todo? É um gênio, pô. É verdade. Eu chegava para ele perto dele, ele virava, ô Ivan, tu tá com medo de mim? Eu virava, meu pai, eu tô apavorado. E por quê? Se eu souber o que eu fiz hoje, eu tô perdido. Vou ficar aí que nem um danado. Ele virava para mim. Foi as meninas, deixa isso para lá. Não entra, vamos entrar, deixa isso para lá, deixa as comadres para lá. Ele sabia exatamente a essência de cada um. Eu acho interessante que o relato do Kung Fu é bonito também, porque quando você vê que ele chega em contato pela primeira vez com o mestre, primeiro momento, ele entrou diretamente no ponto que o Kung Fu gostava, que era a cerveja, né? Então ele mandou trazer o remédio, e o relato Kung Fu foi até engraçado, que ele mandou a garota buscar o remédio, e ele pensou, como que remédio? Não estou doente, né? E entregou um copo grande num conteúdo amarelo, e ele falou, não sei o que é isso, e cheirava, não sentia cheiro de nada, botou na boca, não sentiu o gosto de nada, e no segundo gole ele falou, estou tomando cerveja. Então ele falou, estou na minha área, né? O comentário dele mesmo, estou feliz. Então você vê que ele sabe exatamente cada um, a essência de cada um, como trazer as pessoas para essa coisa mais informal, né? Para coisa mais calma, mais tranquila, né? Eu acho que deve ter sido uma experiência maravilhosa para você, não é? Lidar com ele nesses momentos, né? Para mim foi algo assim muito brilhante, né? Muito, vamos dizer assim, né? Que marcou realmente minha vida, foi ele estar do meu lado e, consequentemente, eu consegui realmente vencer barreiras que para mim seriam difíceis sozinho barrer, ou passar por elas, e tranquilamente vou embora gritando, devo tudo a esse ser.
a esse ser maior, a esse ser grandioso, ao verdadeiro Deus, senhor Manuel Jacinto Coelho. E não tem outra coisa, não vou ostentar outra bandeira porque foi gratificante. Até o professor, o catedrático, quando virou para mim, muda realmente de faculdade, faz outro curso que tu não vai passar e eu não vou deixar você passar. E por incrível que pareça, eu fui o assistente dele, o homem de confiança, eu é que pegava o dinheiro dele, eu que levava para ele, e, enfim, né? Foi também um pai que eu ganhei na universidade. Foi o amigo número 1, Dr. Alcides Caldas. Até hoje o nome dele eu não esqueço e agradeço ao pai Manuel por ter colocado essa pessoa no meu caminho, na minha vida. Como é que eram as caravanas nesse período de rua, né? Qual era a rotina de vocês nesse período dos anos 70? Você lembra como é que era? Me lembro. Nós íamos para um determinado lugar, obviamente convidado, né, por um dos irmãos estudantes que moravam naquela área, né? Então eles já tinham mapeado os locais, né, por onde nós deveríamos passar, que não oferecia qualquer tipo, né, de problemas assim que viesse a surgir. Então, de modo geral, eles já tinham campaneado tudo, então nós percorríamos os melhores lugares, fazendo divulgações, e os próprios moradores que eram leitores, né, iam nos guiando para não entrar em determinados lugares, né, que não eram por nós bem acessíveis, né, porque senão daria problema. Então tudo era bem feito, né, bem posicionado. O grupo antigo realmente foi muito bom. Até já as recepções, né, eram boas, né, porque você chegava no local desconhecido, né. Eu pessoalmente cheguei lá com medo, que negócio era esse, né? E pelo contrário, eu tive uma recepção maravilhosa. Eu cheguei lá, já encontrei Carlão, Raquel, um grupo realmente bom, né? Um grupo realmente maravilhoso. E hoje, quando eu vou ao retiro, né? Vou ao retiro para ver o retiro, não vou ao retiro para olhar quem é, quem não é, não. Eu vou ao retiro na minha respeitabilidade, porque falam muito do meu nome, né? Uai, vamos, poxa. Ivan é pau para toda a obra, mas sempre respeitei o retiro, sempre respeitei as pessoas, não crio caso, não gosto de confusão, né? Agora, se me chamarem, Ivan, vamos tomar uma cervejinha aí, uma boêmia, eu gosto de uma boa, mas também tudo socialmente, tudo tranquilo, tá? Porque é aquele tipo de coisa, se eu quiser me fazer de santo, não tem como, né? Se bem que Ivan é a forma russa de escrever João. Então pode me chamar de João que eu vou me tornar um São João. Pronto, não há problema. Você viu essa mudança da cultura racional para a colina racional, né, que é o retiro racional, e o crescimento da cultura racional até o ápice dela nos anos 80 e 1985, né, que foi o movimento, acredito eu, na minha lembrança, que foi o maior evento da cultura racional dentro do retiro, né? Então você viu esse crescimento, você acredita que esse crescimento teve a influência da participação desses grandes ícones da televisão brasileira, né, da rádio também, do teatro? Você acha que tem um pouquinho dessa participação do Tim Maia, do João Roberto Kelly? Como é que você vê esse crescimento da cultura racional? Eu digo que sim, né, porque o Tim Maia, né, inclusive veio na minha casa no meu aniversário, né, quando iniciei na cultura racional, né, que eu fui a fazer os 33 anos, né? E nessa época eu homenageei até o Cristo, né? E dizem que Cristo morreu aos 33 anos e aos 33 anos eu nascia para o mundo racional. Então nunca tive qualquer divergência, né, em relação às religiões, não, respeito a tudo e a todos. E faço até questão de dizer que cultura racional não é religião, não é seita e não é doutrina. É um conhecimento do porquê que nós existimos, mostrando realmente o porquê de tudo e de todos. Então, para mim, cultura racional dos livros do Universo de Encanto é uma ciência, a ciência da realidade do existir. E as pessoas confundem muito, né? Como se fosse religião, se fosse contra o espiritismo, contra isso, contra aquilo. Não. Você é dono da tua realidade. Se você matar, você vai preso. Se roubar, você vai preso. E a cultura racional dos livros do Universo de Encanto te dá uma noção de consciência. Por que fazer o mal, se você pode fazer o bem? Por que você não melhorar? Por que ficar na pior?
Então ela te protege a partir do momento que se leva a sério, né? Aquilo que se está fazendo, aquilo realmente que se propôs a crescer, a desenvolver, a ser o melhor de si. Puxa vida, não tem igual, poxa. E a cultura racional, ela me modificou muito. Hoje, poxa, eu amo meu semelhante, esteja ele certo ou errado. É verdade. Mas nós temos uma proposta dele melhorar. Meu irmão, estude essa obra. Você vai ficar melhor, você vai ver que vai ficar bem, vai cada vez mais crescer no sentido de desenvolver a sua mente. Você vai desenvolver o raciocínio e vai passar coisas boas, coisas maravilhosas até para você mesmo. É verdade. E daí eu digo, por que não viver o universo de encanto? Por que realmente não prosseguir? Mas você é um doutor? Eu não sou nada disso, por favor. Não sou nada disso, eu sou simplesmente um ser humano igual a qualquer um, onde minha mãe, à noite, quando eu era menino, ela virava a mim, pega o doutor aí que está embaixo da cama para você não fazer xixi na cama. Então, aprendi a ser doutor, é isso. Por isso eu já não me chamo de doutor, não. É muito bonito que você, na posição de professor, né? Você passou quantos anos dando aula na UFRJ? Na Rural? Eu comecei, deixa eu ver aqui, me formei em 61, 62, 63, 64, de 66 em diante, tá? De 66 em diante, eu fiquei, eu acho que uns 35 anos, mais ou menos. Dando aula? Dei aula de Química Geral. Depois fiz o concurso, comecei a dar aula de Química Analítica, né? Então não só aula didática, como também a parte prática. E fiz o concurso para Química Analítica, passei, fui aprovar e passei a fazer parte, né, do Magistério Superior da Universidade Rural. Então, isso é importante as pessoas entenderem esse ponto, porque a cultura racional ela tem uma linguagem muito simples, né? Pelo menos logo no início dela. E ela traz essa abordagem muito, muito rica mais à frente, que você vê tanto um professor de uma universidade tão importante quanto a Rural, né? E ao mesmo tempo todo o conhecimento acadêmico que muitos grandes estudantes de cultura racional passaram por grandes universidades e tiveram essa capacidade de análise, né? De analisar o conteúdo do livro Universo em Desencanto sobre todos os pontos, né? Do ponto de vista químico, físico, até mesmo a questão da cosmologia, né? De você ver o universo de uma forma diferente, a questão da teologia, de você ver a origem da vida diferente, a questão do darwinismo, de você ver a evolução da humanidade em formas diferentes. E todos esses professores, doutores, né? A cultura racional começou nesse ponto, né? Intelectual muito, muito grande, e ainda assim com uma linguagem muito simples. Então você vê que essa linguagem tão simples, tão rica e profunda ao mesmo tempo, ela atrai tanto o homem simples, o homem do campo, o homem que não tem nenhuma cultura artificial, até o homem mais educado, mais preparado nas questões intelectuais, né? Então é tão importante falar sobre isso, falar sobre a tua experiência profissional, sobre a tua experiência como professor da área de uma universidade de respeito no Rio de Janeiro. Então eu acho que é belo dizer que a tua humildade também é algo para inspirar os estudantes de cultura racional para entender que tem muito a aprender ainda, né? E eu acho que esse aqui é o caminho. Como o nosso foco aqui é falar um pouquinho da construção do retiro, você chegou a participar da construção do retiro nos anos 70 e 80, né? Ou não? Você chegou em 80, 81 no retiro? Que momento que você passou? Porque demora um pouquinho. De 42. Eu cheguei, eu sou de 42. Em 74 eu já estava estudando o livro. Não, no retiro. Eu fiz 32 anos. Não, que momento você entrou no retiro? Oi? No retiro racional, não na cultura. No retiro foi depois, né? Depois de passar essa coisa, primeiro eu peguei Belford Roxo. Sim, eu sei. O retiro nem sonhava, havia o retiro, existia o sítio do seu Manuel, depois que passou a ser o retiro racional.
Quando estava indo para o pessoal fazer as obras lá, e nós íamos sempre lá para ajudar. Aos domingos, né, terminava a caravana, o pessoal ia para o retiro lá. Mas ainda não era retiro racional, o pessoal ia para o sítio do seu Manuel. O seu Manuel já ficou ele. Retiro racional foi depois, né? O Zito fez um comentário que chamava de colina racional. Você chegou a ouvir esse nome antes ou não? Olha, a colina, eles cantavam da colina, né? Que tinha lá na da subida, né? Lá para os Três Poderes, então tinha que era colina, mas eu nunca me posicionei realmente não nesse aspecto, nesses detalhes do pessoal, né? Você chegou a participar na construção do monumento também, como o Birajara participou? Participei também. Participei. E como é que era esse... Ali, basicamente, todo final de caravana nós íamos para lá, né? Que as caravanas eram feitas lá em Belford Roxo, né? O pessoal reunia e íamos sempre para lá. Depois que, com a morada dele lá, ele deixou Belford Roxo, aí cada um fazia as caravanas nos seus locais, né? De residência, como nós temos aqui a nossa caravana. De Marechal Hermes, Madureira tem, Cascadura também tem, vários locais tem, né? E aqui nós fazemos a divulgação todos os domingos, na Praça Central, beirando a Via Férrea. Né? Então ali a gente faz aquela coisa, é um encontro realmente de amizade, né? Um encontro de amigos, de carinho um pelo outro. Ali não tem chefe, ali todos nós somos iguais, cada um que vai lá sabe de sua responsabilidade. Então, chegar lá é para divulgar realmente, para falar do livro Deus. Isso que é importante. Muito bom. E você viu esse tempo que você passou no retiro, algo que te impactou, que lembrou da tua jornada, das tuas experiências? Viu muitas pessoas sendo curadas lá dentro? Tem alguma coisa que você lembra que foi impactante? Que foi uma prova que o racional superior existe? Foi para mim mais impactante de tudo isso eu ter hoje a convicção que não existe morte. Isso para mim foi o sublime do ponto de elevação para mim. Tudo vai voltar ao seu verdadeiro lugar e a cultura racional mostra isso. Nós estamos de retorno ao nosso mundo de origem e o que está fora com o tempo também vai voltar a ser o que era, né? Apenas perdemos virtudes e estamos aí buscando as virtudes perdidas e retornando. É a chamada lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Tudo se transforma. E o que é transformável pode voltar a ser o que era, porque ele tem as partículas realmente anteriores, né? É um processo de desenvolvimento em cadeia, né? É o caso da água, né? A fórmula da água é hidrogênio e oxigênio. Mas tudo, meu irmão, formado pela mesma coisa, apenas mudando a quantidade. Repetindo, se você tem um átomo nesse núcleo só tem um próton, é o hidrogênio. Mas se você botar 2 prótons no núcleo, você tem o hélio. E simplesmente você vai só botando prótons e elétrons. Próton e elétron multiplicando, ficam os nêutrons e acabou. Mas tudo formado pela mesma natureza, pelo mesmo natural. Não modifica em nada. Ou seja, aquilo que veio continua de outra maneira, só variando as quantidades. Então a química, para mim, foi uma beleza, né? Mas o que eu ficava mais invocado é que o seu Manuel me dava aula de química. Eu perguntava, legal, o senhor fez faculdade de química, o senhor estudou química? Aí ele via, na minha cara, né? Me passando nada mais, nada menos que um diploma de idiota, pô. Eu devia saber aquilo. Até no concurso, né, que eu fiz para minha efetivação, aí eu fui lá e falei, meu pai, eu preciso passar nisso, senão eu não sei o que vai ser da minha vida, como é que eu vou ter o que comer. Rapaz, você tá aprovado. Falei, meu Deus, seu Manuel não é mole. E pior, e fui aprovado. Né? O pior do melhor. Teve um bom... O professor da UFRJ teve um bom professor, não é verdade, Ivan?
Os seus alunos jamais souberam do seu mestre de verdade, né? É verdade. Em química, né? Ele me dava aula, o Ivan, larga de ser burro, né? Que nós fomos da UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem 2 R. UFRJ. E ele com a simplicidade dele, o que eu comparo muito na questão histórica, por exemplo, voltando um pouquinho para Obras-Primas, por exemplo, para poder fazer essa comparação. Na questão histórica, o profeta Muhammad, o fundador do islamismo, ele foi questionado pela simplicidade e pela ignorância que ele tinha como ser humano, incompatível ao conteúdo intelectual dele, ou seja, o que ele falava era claro que não era vindo dele. Então ficou claro, né, nesse fundamento do islamismo, que era um ser humano ali que estava falando com algo grandioso, né? Era um porta-voz de algo grandioso. E Manuel Jacinto Coelho não foi muito diferente disso. Porque na questão, por exemplo, que dessa comparação da química que você mencionou, que o formado era você e era ele que te dava aula, né? O Obras-Primas é mais ou menos esse impacto, né? De alguém que ouve um português complexo, rico, poético, profundo, e você vê que é incompatível, né? A questão do homem, né? O ser intelectual e o conhecimento racional apresentado no Obras-Primas, né? Então, eu acho belíssimo essa simplicidade, essa humildade dele, de trazer tamanho conhecimento e não fazer em nenhum momento essa pose de eu sei, eu sou o melhor, eu sou o maior, né? A simplicidade dele, sempre em tom de brincadeira e te mostrando que, na verdade, a gente não sabe de nada, né? Quem sabia realmente era ele. Verdade, ele várias vezes virou: "Oi, Ivan, mas você é muito burro." Eu falei: "Eu sei, seu Manuel." Você é muito burro. Eu falei: "Eu sei, seu Manuel, mas o senhor vai me ensinar a eu diminuir a burrice." E até hoje, nós vamos 50 e tantos anos de estudo da cultura nacional, e às vezes eu digo para as pessoas: "Ivan, o que você prefere? Eu te dou 200 milhões agora e você larga o livro Universo de Encanto." Eu digo: "Fica com teus 200 milhões, que eu já aprendi que vida de matéria é princípio e fim. Então não vou ter como gastar tudo isso." Deixa eu ficar com a verdade das verdades, que eu estou feliz da vida. Qual de alegria. Qual é a visão do Ivan Marinho sobre o Ivan Marinho nessa mudança após a cultura racional? Você vê, não na questão intelectual, óbvio que o conhecimento ele tem uma questão maravilhosa, mas na questão pessoal, humana, qual é a diferença desses anos de cultura racional nesse ser Ivan Marinho? Você consegue definir? Eu digo para todo mundo, eu vivo, segundo Roberto Carlos, né, o cantor, são tantas as emoções. Eu sou um ser normal. Eu posso errar, mas brigar para acertar, né? E tranquilamente, qualquer coisa que houver, que alguém tenha algum problema, alguma risca comigo, vem a mim, poxa. Que vou conversar tranquilo, vou receber bem, não sou de jogar pedra, e jamais jogaria pedra até no Cristo, não faria isso. E pelo menos procurei ser pelo menos um pouco educado. E realmente me igualo a qualquer um. Eu formei em engenharia química, psicologia, e nunca mudei com o ser humano, não. Continuo sendo a mesma coisa, respeitoso a tudo, a criança, ao idoso, ao homossexual. Não tem nada contra esse pessoal, não. Eu procuro viver a minha vida, respeitar a tudo. Glória ao meu pai Manuel Jacinto Coelho, que me deu a razão do porquê eu existo. E, sobretudo, né, amar o próximo como a si mesmo e vivenciar a minha vida fazendo bem, sem olhar a quem olha. Isso é de Cristo. Por que eu vou ser contra um cidadão, para mim, que é um grandioso também, que fez isso? Cultura racional não é religião, mas respeitamos a tudo e a todos. Qual o problema de fulano? Eu nasci ao lado de uma igreja batista e ia lá com eles, levava bolo, o que precisava de mim. Até a casa que eu morava, que eu ia mudar, né?
Ele viu, nós queremos comprar tua casa, mas você está oferecendo um preço muito alto. Escuta, quanto é que vocês dão pela casa? Tanto, pronto, é de vocês, eu não... Pronto. Eu sempre mantive com eles, com o evangélico, com todo mundo, não tenho nada contra com ele, né? Eu sigo o livro Universo em Campo, fui já chamado várias vezes de idiota, vou brigar por causa disso, e pelo contrário, pelo menos me botaram um batismo, né? De idiota, mas só eles não sabem o que é idiotia. Se pegar o CID-10 vai saber o que é idiotia. Como é que era o ambiente, como é que era o ambiente universitário? Eu sei que vocês faziam algumas divulgações dentro da universidade, pelo menos alguns professores fazem isso, no caso do Luiz, eu acho que o Porfírio chegou a fazer também, né? Você tinha alguma abordagem dentro da universidade com relação à cultura racional, à proposta dela? Porque eu nunca escondi, você está entendendo? Eu nunca escondi, eu sempre fui claro nas minhas posições. Se há algo que eu faço, que eu acho que é bom, eu vou esconder por quê? Aqui na rua onde eu moro, eu saio aqui com a camisa da cultura racional até hoje. Se tiver que viajar, eu levo sempre a camisa da cultura racional para passear na cidade, o pessoal perguntar o que é, eu explicar, mas qual é o problema? De repente, encontro um amigo, ora, se a coisa é boa, se o Manuel me deu tudo, eu vou perder simplesmente por botar uma bandeira? Cultura racional do livro Universo em Campo? De jeito nenhum. Amo a cultura racional, amo meu pai Manuel, agradeço a tudo que ele me deu, agradeço a condição que eu cheguei, que ele me deixou chegar. Então minha palavra de ordem para ele vai ser sempre gratidão. Não por ter chegado onde cheguei, mas simplesmente porque ao ler esse livro, ao estudar essa obra, eu encontrei nela realmente a verdade da verdade. Então não posso dizer, não, isso aqui está correto realmente. E ele caminha realmente com a ciência. Quando pega o cara de ciência que vem, rapaz, você pega o átomo como foi feito, você vê que eles são usados da mesma maneira. A quantidade só que varia, mas dos mesmos elementos. Só varia o número de prótons, só varia o número de nêutrons, varia o número de elétrons. Só mais nada. Energia. Mas é como se você pegasse uma colher de arroz, botasse na banha. Aí pega mais uma colher de arroz e botasse na banha. Você está botando a mesma coisa. A quantidade só que modifica. E a cada quantidade, cada variante tem um nome. Um próton, hidrogênio, 2 prótons, hélio, 3 prótons, lítio, e por aí vai. Tem nada demais. Ivan, na visão acadêmica, bem centrada, não na visão espiritualista ou religiosa, na visão acadêmica, qual é a prova que você sente em você para argumentar que a cultura racional é exatamente o que ela propõe? Olha, eu verifico a prova que eu tive foi realmente a mudança que eu tive a nível de ser, né, de ser humano. Eu acho que eu melhorei muito em relação a isso, né? Procuro realmente me guardar em termos das pessoas, né? Falar quando chega comigo com esse negócio, doutor Ivan, não sei, eu não gosto desse negócio. Se o cara botasse assim, se me chamar de doutor Ivan, vai pagar cerveja, aí eles não iam chamar, mas se eu botasse aqui, eu tenho aqui um negócio, vai ter a surpresinha. Então o cara perdia, se chamar de doutor Ivan, uma cervejinha. Se ele chamou 10 vezes, vai pagar 10 cervejas. Tá? Então é o imposto. Então a realidade é isso, é você vivenciar, eu principalmente minha alegria. Tem gente que tem medo da morte, vou morrer. Pô, me leva agora, desde que seja pro mundo racional, tá tudo bem, pô. Pelo menos não vou entrar mais em compra, não vou entrar mais em fila. Mas você sente a mudança física, a mudança da maneira de lidar, a mudança no ser, não é? Essa é a tua definição. Eu acho que a mudança foi em tudo, né? De você olhar o mundo sem diferença, pô. Porque aquele tipo de coisa, o cara faz um troço errado, aí o cara vai em cima, né? Esse cara errou, fez isso, matou, não sei o quê. Mas vem cá, quem fez isso? Não está lá na lição? Todos são criminosos? É verdade. Se você fez a existência, o que tiver de podre na existência é nosso feito, pô. Por que eu vou me eximir disso?
Você fez o bom, vem cá, você fez o bom e o podre que existe. Você não estava dentro do progresso por conta própria? Não foi chamada a atenção? Não foi. Todos nós somos culpados. Eu sou melhor que fulano. Eu não sou melhor do que ninguém, pô. Mas por quê? Você leu o livro Universo em Campo? Lê, então tá lá. Todos são criminosos. A partir do momento que você faz um feito, botou uma fagulha lá do carvão para o negócio incendiar, eu não fiz nada, mas você botou carvão lá dentro também. Eu sou bonzinho, e aqui lá tem bonzinho. Verdade, é verdade. É aquele tipo de posição. Você, a partir do momento que você vai estudando essa obra, você tem uma noção da tua realidade, então você quer melhor. Agora é aquele tipo de coisa, nós vamos passar, como o seu Manuel dizia, você foi chamado a atenção. Passou, saiu do mundo racional, passou pelo astral superior, não parou. Passou pelo astral inferior, não parou. Extinguiu-se na goma e na resina. E aí começou a realidade, né, do imperfeito, pois. Mas hoje o que nós buscamos? A perfeição. Nós queremos buscar alcançar o puro limpo perfeito. Então essa é a minha realidade. Tenho medo da morte. Se eu morrer, como é que eu vou buscar? Tem que buscar esse negócio para subir, depois não tem problema. Qualquer coisa que houver, aí é com o alto determina, diz o que vai ter que fazer, mas eu não. O meu posicionamento é amar o próximo como a si mesmo, que é cristão, né? E o próprio Cristo, né, diz, né, quando o pessoal diz, mas não sei o que, a cultura racional fala contra o Cristo, mas aonde? Não fala, não. Não é verdade. Se o próprio João, né, na Bíblia, ele diz lá categoricamente, né, quando Cristo fala, meu tempo na vida da matéria terminou. E eu pedi ao Pai que envie o Consolador, que ele é o Espírito da verdade, e a verdade vos tornará livre. Mais adiante, Jesus volta a dizer, no final dos tempos, todos irão beber o leite racional, o verdadeiro alimento que vos conduzirá à verdadeira morada e à vida eterna. Isso não é meu, é bíblico. É só pegar lá na Bíblia, em João, que está lá inserido. É verdade. Essa é a realidade. É verdade. E na questão bíblica, por exemplo, eu falo muito em outros programas que eu gravo, que chama Conclusões Racionais. Na questão bíblica, o que é interessante é que a proposta do Consolador, ela tinha que casar exatamente com o que foi profetizado, né, pelo profeta Yeshua HaMashiach, que é o Cristo, né? Então, se eu não me for, o Consolador não virá. E quando ele vier, vos fará lembrar de mim e de tudo aquilo que eu vos falei. Olha, a Obras-Primas começou nessa proposta, cumprindo o que foi falado. Ele realmente relembrou de tudo aquilo que foi falado, né, e me glorificará. E ele realmente glorificou, né? Ele fez essa menção positiva do verdadeiro Jesus, do qual ele classifica como Jesus amado. Ele dá uma linguagem poética, toda essa língua riquíssima, né? Essa incomparável obra, porque realmente é incomparável, não há nada no Brasil à altura do Obras-Primas para falar com a profundidade, né, na visão geral. E ele só cumpre a profecia, porque a proposta de João, né, e a visão de João é tão racional em todos os pontos, mesmo quando a tradução é incorreta, porque a gente sabe que a Bíblia do Rei James teve algumas alterações, e em português ainda é muito pior. Ainda é muito pior em português, porque em português a tradução ela vem pior ainda. Mas, é verdade. Mas olhando com olhos cautelosos e com olhos neutros, você enxerga a cultura racional em todos os pontos. Na visão de João, a chegada do Consolador, a definição de como ele é, a comunidade racional, quem traz o conhecimento racional em si, né, o conhecimento divino em si, a ligação com os 7 selos, tudo isso que é tão fundamental para o pilar do cristianismo, né? Então, dizer que a cultura racional é contra ou fala mal é só ignorância, porque são pessoas que usam a cultura racional ao pé da letra, uma leitura literal, não funciona na cultura racional. Então, ele só está fazendo uma colocação inicial, definição essa que foi feita pelo islamismo, né? Dizendo que era um profeta.
voltou a se conversar sobre isso por Joseph Smith, né, em 1800, dizendo que Jesus era um profeta e que há uma correção, que há uma alteração de conteúdo. Então, se for analisar no islamismo, entre o ano 500 e o ano 1800, essas alterações, até na própria passagem do Francisco de Assis na Terra, você vê que ele vem mencionando várias vezes. O islamismo argumenta isso o tempo todo, que há um erro de tradução, há um erro de interpretação. E quando a cultura racional começa falando no Obras-Primas do verdadeiro Jesus e dizendo que há um problema com a tradução, ele apenas justifica essa história, né, dos últimos vamos dizer assim, falando do Concílio de Nicéia, dos últimos 1.700 anos de distorção de conteúdo. Então, olhando para João e olhando para Obras-Primas, ele só cumpriu o que foi profetizado, tanto em João quanto na cultura racional, falar a verdade sobre o cristianismo, sobre a sua importância, sobre a importância de Jesus no processo evolutivo, né? Então é um absurdo as pessoas falarem sobre que a cultura racional é contra alguma coisa. De fato não é, você abordou muito bem aí. Mas é um programa teu e a gente está aqui para te ouvir. Então, para mim, mais uma vez é uma honra te ouvir, Ivan, com respeito e carinho, mesmo porque você tem algumas similaridades aí. Você nasceu no ano do meu pai, também é de 42. Que beleza! É de 42 e você fez parte da Força Aérea, que aliás estava prevista no meu primeiro exame no Centro de Psicologia Aplicada, apontava que eu tinha que ir para as Agulhas Negras, né? Então ficou essa frustração de eu começar a minha carreira como soldado na Força Aérea, mas um grande tenente-coronel, que é um primo da família, né, que poderia me mudar de base, não mudou, e eu acabei não seguindo a carreira na Força Aérea, mas era a minha vontade ter feito o que você fez, e você abandonou e eu querendo ir. Então a gente tem alguns pontos aí, alguns pontos em comum, né? A idade do meu pai, é bom lembrar do meu velho pai pelo teu ano de nascimento. Dizendo que eu ia morrer, eu tive que sair, vou sair fora, que isso? Qualquer um, né, Ivan? Qualquer um. Principalmente confiando num paraquedas, né? Confiar num paraquedas não é fácil. Até o dia que eu ganhei a supremacia da vida sobre a morte, agora não. Pode ser que tu vai morrer, eu dou uma festa no outro dia. É verdade. Só em voltar ao meu mundo de origem vai ser uma delícia, né? Como é que o Ivan Marinho, como psicólogo, define a mediunidade para quem está ouvindo e para quem não é estudante da cultura racional? Você tem uma visão racional para falar para essas pessoas? Todo e qualquer conhecimento, né, ele tem seu ponto médio. Então a mediunidade é uma coisa que ainda está entre posições de crescimento. Porque o saber ele não tem uma posição. Cada dia que passa você vai aprendendo, né? Uhum. Então a mediunidade, o contato com seres extraterrenos, com quem quer que seja, amigos e tal, é aquele tipo de coisa. Se eu tenho um inimigo, eu tenho que cavar para que ele seja meu amigo. Eu tenho que trazer provas e comprovações a ele que eu sou igual a ele, que eu sou o mesmo que ele, só apenas ele entrou por caminhos que desvirtuaram da minha realidade. E vamos buscar para ver se eu curo, né? Uhum. Então a cultura racional dos livros Universo e Encanto é justamente isso. É você aprender e verificar que o bandido, o ladrão, esse ou aquele, nós que fizemos, pô. Por isso todos são criminosos, não tem santo aqui não, pô. Uhum. Eu sou santo. Como, rapaz, se você fez essa porcaria, nego que tá assaltando aí, nego que tá matando, nego que tá deixando morrer de fome, fomos nós que fizemos. Uhum. Então vamos consertar esse negócio, procurar voltar para que a Terra torne a ser um paraíso e, consequentemente, nós temos que conseguir uma posição de como retornar à nossa realidade racional, que é o de ser puro, limpo e perfeito. Uhum. Então vamos nos tornar virtuosos, vamos buscar todas as virtudes e fazer o bem, sem olhar a quem, e evitar que o mal se propague. Então por esse motivo nós divulgamos essa obra maravilhosa, que é o Universo em Desencanto. É isso? Verdade, irmão. Obrigado mais uma vez
por esse carinho, por esse tempo que você deu para a conversa sobre cultura racional. Obrigado pelas tuas experiências. Mais uma vez, uma série do meu lado aqui, pessoal, né? Conexões com assuntos sérios. Por exemplo, o ano que você mencionou, 33, com você foi um ano marcante. Para mim também, o ano 33, na minha idade, foi um ano marcante. E eu fico muito feliz em ouvir a tua experiência, a tua jornada racional. Eu queria que você deixasse uma mensagem para um público mais específico, no seu caso, né, falando de público-alvo, né, para o público acadêmico, para quem está começando numa universidade, para quem está encerrando essa jornada para começar uma carreira. Qual é a conclusão hoje do professor Ivan Marinho sobre cultura racional para essas pessoas que não conhecem a cultura racional? Olha, para quem não conhece a cultura racional, eu peço, com carinho, com muito amor no coração, que é a única obra que nos leva à nossa realidade inicial. Ou seja, os conhecer é a verdade universal. É saber quem sou, de onde vim, por que vim e como vim parar neste mundo de sofrimento, quando, na realidade, eu vivia na paz, no amor e na fraternidade universalmente. Então, conhecendo esse mundo e seus dissabores, estudar o universo de encanto é buscar o caminho do bem e retornar ao nosso verdadeiro natural de ser, que é de racional puro, limpo e perfeito, em nosso mundo de origem, o mundo racional. E tenho dito, né? Obrigado, Ivan. Mais alguma coisa, meu nobre? Não, obrigado, Ivan. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado pelo teu tempo e atenção. Eu faço aqui um convite para quem estiver ouvindo aí, quiser conversar sobre cultura racional e apresentar os seus relatos, as suas experiências, como começou na cultura racional, né? Seja muito bem-vindo. Entre em contato com a gente aí pelas redes sociais. A gente fica aqui e a gente se vê em breve no próximo Encontro Racional. Obrigado. Positivo. Quem quiser conhecer, né, a nossa caravana de Marechal Hermes, ela fica bem aqui na Praça de Marechal Hermes, bem próximo à Via Férrea, né? Dá para ver o trem chegando, saindo, o pessoal passageiro andando. Então, nós todos os domingos, a partir mais ou menos de 9 horas, nós estamos ali bonitos e fortes, divulgando o Livro Deus. É o verdade. Universo Inquisitável. E salve nosso pai Manuel Jacinto Ferreira, né? Que nos deu esse maior presente, né? Para que nós pudéssemos retornar à nossa realidade inicial. E agradeço você pela consideração, né, de poder fazer esse brilhante programa e que você continue sempre, né, com força realmente, que o alto te olhe, que o grupo aí dos puros limpo perfeito, astral superior, esteja ao seu lado, astral inferior, que você tenha sempre saúde para garantir. Desde já, meus parabéns a você, viu? Sinceramente. Obrigado, Ivan. Foi um prazer grande estar com você. O meu também, Ivan. O meu também. Honestamente, um prazer muito grande. Obrigado demais. A gente se vê em breve aí, Ivan. Obrigado. Qualquer coisa, entre em contato, viu? Eu estou à disposição sempre. Tudo bem, e um dia, quem sabe, estarei na caravana com vocês aí, junto com o Christian também. Opa, olha, você vai adorar, viu? A gente faz a caravana, depois de caravana o grupo sai para almoçar. Então é algo realmente, não tem nada obrigatório, ninguém fica querendo saber se veio ou se não veio, procurando saber sempre se está bem. Né? Se está bem, tudo bom, a gente abraça, vai fazer uma visita se estiver doente. Ou seja, cultura racional é união. É verdade. Obrigado, Ivan. Um abração racional para você e para a família aí, viu? Obrigado, querido. A todos os seus também, e a nossa cultura racional, os nossos estudantes também. Um beijão. Obrigado. Tchau. Obrigado.